Charles Oliveira está fora do UFC 294 contra Islam Makhachev, e muita gente ficou extremamente irritada com isso. Uma dessas pessoas foi o americano Chael Sonnen, que é acostumado a fazer várias críticas ao brasileiro no UFC. Veja agora o que Sonnen disse sobre Charles Oliveira ter desistido da luta, faltando apenas 11 dias para o grande evento. Geralmente eu paro o que estou fazendo para fazer um vídeo, mas esse assunto não vale a pena. Eles não merecem minha atenção. Charles Oliveira desistiu da luta, e isso não merece minha atenção. Charles nos disse 3 vezes que não iria fazer acontecer essa luta. Na semana que anunciaram a luta dele, foi na terça-feira ou quarta-feira. Foi no meio da semana quando o UFC publicou o vídeo, UFC Abu Dhabi, dia 22 de outubro. No evento principal, a luta que ninguém queria ter visto a primeira vez e vamos ver pela segunda vez. Charles vs Islam. Ok, justo. Mas como eu disse, esse anúncio foi no meio da semana, e no sábado anterior, Charles concedeu uma entrevista e ele disse que não iria lutar contra o Islam. Apesar de Charles dizer que não estava pronto para essa luta em outubro, o brasileiro comentou que estava falando isso apenas para tentar trazer a luta para o Brasil, no evento do final do ano. Mas isso simplesmente não fazia sentido para Chael Sonnen, que desde o começo afirmava que Charles não deveria ter ganhado a chance pelo título, porque o brasileiro não estava preparado psicologicamente para a luta contra Islam Makhachev. Sonnen ainda comenta do quão dominante Islam foi na primeira luta, e esse era mais um motivo que fazia o americano pensar que Charles não devia ter ganhado a chance pelo cinturão, após vencer Dairushi. Charles disse para o mundo 3 vezes: "Eu não vou lutar com aquele cara. Você tem Islam e Charles, não teve nada de competitivo na primeira luta deles. Não estou sendo um idiota sobre isso, nem um pouco. Eles lutaram, não foi uma luta competitiva, ele foi dominado por Islam. Ele bateu com as mãos, com as pernas, não foi uma trocação equilibrada, ele foi dominado por Islam em todas as áreas. Tudo o que você pode fazer nas artes marciais foi feito, mas não foi nem um pouco competitivo. Enquanto isso, a luta entre Islam e Volkan foi uma verdadeira ameaça. Uma excelente luta, que você nunca imaginou que seria a melhor luta. Polêmica, resultado apertado." Sonnen fez uma interessante observação, de que Volkan estava a todo momento convencido que ele tinha ganhado de Islam, e em todas as oportunidades, o campeão dos penas dizia que queria lutar novamente contra Makhachev, para mostrar a todos que ele iria vencer o russo em um novo confronto. Enquanto Charles, na época, dizia que ainda não estava pronto para lutar. Sendo assim, para Chael Sonnen, o UFC cometeu um grande erro em escolher Charles ao invés de Volkanovski. Confira o que o americano disse. Você tinha Volkanovski dizendo, "Eu quero lutar contra o Islam de novo." E você tinha Islam dizendo, "Eu não me importo, pode ser qualquer um. Quem eles quiserem me dar." Islam não estava ajudando nem um pouco, mas ele também não atrapalhou os planos. Então você tem Volkanovski, que fez aquela luta maravilhosa, e estava dizendo que queria lutar de novo. E você tem Charles Oliveira, que disse 3 vezes que não queria lutar contra o Islam. "Eu não quero lutar contra ele, eu não quero lutar contra o Islam." E aí você vai lá e assina uma luta com Charles Oliveira? Não é por nada, galera, mas eu não acho que vocês devem ficar bravos com Charles nessa situação. Charles apenas fez o que ele tinha falado que iria fazer. Ele disse que não iria lutar, e não vai lutar. Essa realmente é uma observação importante de Sonnen, porque de fato, milhares de pessoas estavam querendo ver Volkanovski e Makhachev pela segunda vez. Muitos fãs do esporte inclusive, diziam que esses dois deveriam ter uma revanche imediata, de tão bom que foi aquela luta, e que Charles Oliveira deveria ficar para depois, já que não conseguiu ser competitivo contra Islam. O lutador do Bellator, Josh Thompson, ficou bem irritado com a desistência de Charles, e comentou que o brasileiro foi estúpido em não usar proteção no sparring. Confira. Ele não estava usando capacete. Que coisa estúpida, que estupidez. Olha, capacete não é para te proteger de ser nocauteado, mas sim para te proteger de ser cortado. Eu não consigo entender. Quando eu gastei uma boa grana naquele capacete, que tem grandes almofadas de proteção, maior do que o tamanho normal, era simplesmente para evitar que eu sofresse alguns cortes.
A razão pela qual as pessoas acabam se cortando mais para o final do camp é porque elas não lutam do mesmo jeito, quando estão no final da preparação, porque elas estão mais preocupadas. Tipo, próxima semana é minha luta, então vou ficar mais relaxado. Eles não vão ficar tão agressivos, e por isso eles vão acabar ficando um segundo atrás. E isso faz com que suas cabeças ficam em uma posição que normalmente não ficariam. Por que nós iríamos nos esforçar tanto, pouco tempo antes da luta? Nós já estamos em forma. Diversas pessoas esbravejaram na internet, dizendo que Charles do Bronx não tomou os cuidados necessários, e devido a essa imprudência, o brasileiro acabou pagando o preço. Porém, o treinador de Charles, Diego Lima, mandou um recado para essas pessoas, dizendo o seguinte: Fala galera, após todos os ocorridos, estou passando aqui para explicar algumas coisas sobre o acontecido. Sei que muitos não vivem desse esporte e por isso dão opiniões erradas. Em relação ao sparring, eles são uns dos melhores treinos, para você poder pegar tempo de luta, puxar o gás, e poder trabalhar em cima da estratégia para as lutas, e eles são feitos sempre, mas sua força é dosada conforme o tempo para a luta. E foi exatamente o que o Charles estava treinando. Estávamos fazendo um sparring bem tranquilo, simulando o jogo do slam, igual fazemos no vestiário alguns momentos antes da luta, então em nenhum momento, ele estava saindo na mão forte com um companheiro de treino. Em relação à lesão, foi uma cabeçada onde sem querer, ele e seu companheiro de treino chocaram-se em um movimento de solo, e infelizmente abriu o corte, e isso se chama acidente de trabalho, pois nosso esporte é de contato, e não tem como você treinar sem contato. Diego Lima esclareceu sobre a gravidade do corte de Charles, e o que poderia acontecer, caso Charles Oliveira fosse lutar, mesmo nessa situação complicada. Confira. Em relação ao cancelamento da luta, logo após o corte fomos imediatamente ao hospital, onde tomou os pontos na região da sobrancelha, local que abre com muita facilidade. Então se resolvêssemos tentar lutar, chegaríamos em Abu Dhabi com todos os pontos aparentes, teríamos que continuar os treinos e a sauna, o que interferiria na cicatrização. Em 7 dias tiraríamos os pontos, e 5 dias estaríamos lutando, onde um jab já abriria o corte novamente, podendo inclusive ser muito maior do que foi, e o sangramento seria abundante, escorrendo nos olhos, e podendo interferir no resultado da luta, inclusive em uma interferência médica. É isso aí rapaziada, Charles Oliveira infelizmente não vai conseguir lutar, mas ficamos na torcida para a próxima luta do brasileiro. Na sua opinião, você acha que Charles deve lutar pelo cinturão no seu próximo confronto? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses 2 vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!